Boa tarde, né? Vamos lá começar mais uma aula. Hoje, terça-feira. Antes de começar essa aula, eu só relembrando aqueles que não fizeram aquele resumo que eu pedi, né? Seria um resumo, ler a unidade 2 do livro e fazer um resumo da página 32 até. Deixa eu só confirmar para você, até a página 37. Eu pedi para que você fizesse esse resumo. Quem não fez, eu peço que faça ainda, porque eu vou cobrar esse resumo quando nós voltarmos para a escola, ok? Se porventura demorar muito essa volta, esse retorno, eu já vou pedir esse resumo aqui para que você possa, para que eu possa avaliá-los de alguma forma. Parabéns para aqueles que já me entregaram. O sexto ano não é mais a turma que está na frente. Eu não tenho aqui em mãos a planilha, a minha planilha com as informações da turma que entregou mais atividades, mas aí eu vou ficar devendo para vocês e no próximo vídeo eu vou falar qual é a turma que disparou na frente, né? Hoje a gente vai fazer algo diferente. Eu não vou utilizar os slides, né? Eu quero fazer uma revisão com vocês do conteúdo que nós vimos na aula passada. E aí eu gostaria que, por favor, vocês pegassem o livro. Quem tem um livro vai pegar o livro, vai abrir o livro na página 34, ok? Quem não tem o livro vai ficar bem ligadinho na explicação. E aí depois, se você quiser ir lá no celular e olhar as imagens daquela folhazinha que eu mandei, daquele materialzinho que eu mandei lá, das fotos, das páginas do livro, você vai lá, dá uma olhada, ok? E visualiza direitinho o conteúdo e revelar, ver as imagens, tá bom? Se você tiver aí dois celulares, você assiste essa minha aula no celular e o outro você fica vendo lá as imagens do livro, das fotos que eu mandei para você. Então vamos lá. Eu falei na aula passada comecei a falar sobre o planeta Terra, as camadas do planeta Terra, como se organiza e alguns fenômenos que acontecem na Terra, no nosso planeta, ok? Hoje vamos fazer uma revisão e eu quero começar a revisar com vocês sobre características da Terra. A Terra, ela tem determinadas características. O nosso planeta recebeu esse nome, a palavra Terra é usada para designar o nosso planeta, para dar nome ao nosso planeta e para dar nome também à superfície mais externa da Terra, que é o solo. Quando você vai, menino, sai dessa terra, para de mexer nessa terra. Você não tá falando, a mãe não tá falando para você parar de brincar com o planeta Terra. Tá mandando você sair dali da onde você tá e parar de mexer com o solo, né? Então a gente dá a parte mais externa da Terra, nós denominamos, que nós chamamos de solo, é conhecido também como Terra, tá bom? E a Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. E ela é o único planeta até o momento que que oferece as condições de vida necessárias para que haja vida nesse planeta. Cerca de 71% do planeta Terra é formado por água. No entanto, a maior porção da Terra é constituída de solo. Como assim, professora? Se 71% é formado por água, como que ela tem mais solo do que água? Né? É porque embaixo da água tem solo também. O centro da Terra é formado por rochas, por solo. Então, apesar de ter muita água, uma grande porção de água no planeta, a Terra é formada em sua maioria constituída por solo, por material rochoso, tá bom? Porque embaixo da água eu tenho solo também, no centro da Terra eu tenho solo, rochas também, ok? Entendido aí? Bora falar sobre acerca da superfície do planeta Terra, né? Eu tô, gente, na página 34, ok? Vocês podem acompanhar comigo aí no livro de vocês. Se precisar anotar alguma coisa no caderno sobre o que eu tô falando, anota também para você não esquecer, tá bom? A superfície da Terra é uma superfície, entende-se, né? Os pesquisadores e cientistas, eles acreditam que no início, no princípio, logo quando a Terra começou a ser surgida, o planeta Terra era muito, muito quente. E os vulcões que existiam na Terra elevavam muito a temperatura do planeta. Então, no planeta Terra, eu não tinha água no estado líquido. Por ser um planeta inicialmente muito quente, a água só se encontrava no estado gasoso. É como se você colocasse uma panela no fogão para aquecer uma água, a água começa a ferver. Se você não tiver cuidado, não tiver de olho, você chega lá,
reduziu o volume de água, porque a água evaporou, né? Então, como o planeta era muito quente no início, logo quando ele surgiu, então a quantidade de água que eu tinha ali no planeta estava em estado gasoso, não tinha água no estado líquido. Só que com o passar do tempo, foram ocorrendo fenômenos naturais e foi acontecendo um resfriamento do planeta. O planeta foi ficando menos quente. Com isso, começou a surgir água no estado líquido, tá? Aí é uma teoria, é uma das teorias e aí de formação do oceano, começou-se então a surgir os oceanos. Mas eu tenho diversas teorias aí sobre a Terra primitiva, e é só uma delas para a gente começar a falar sobre esse tópico, tá bom? E aí, o nosso planeta, eu vou seguindo, né? O nosso planeta ele sofre várias modificações. A nossa Terra é um planeta dinâmico, ok? É um planeta muito dinâmico. Ou seja, ele está em constantes mudanças, o nosso planeta, certo? E essas mudanças, elas podem acontecer de algumas formas, de formas diferentes. Mas a gente vai falar sobre isso depois, ok? Essas mudanças, essas alterações ocorreram, muitas mudanças e muitas alterações no interior do planeta. O interior do planeta é constituído por rochas muito quentes que se derretem, de tão quentes elas se derretem. E essas rochas muito quentes e associado ao movimento das placas tectônicas que a gente falou na aula passada, vão contribuir para o surgimento, para que os vulcões, por exemplo, entrem em erupção. E quando esses vulcões entram em erupção, sai lava, né, pelo vulcão, e essa lava destrói vilarejos, destrói casas, destrói pessoas, animais, vegetação. E isso é uma das modificações que acontecem no planeta Terra. Tá bom? Vira e mexe, de vez em quando a gente ouve falar dessas transformações. Mas eu não tenho transformações somente que envolvem o centro da Terra, não. Eu tenho transformações que envolvem a temperatura. Por exemplo, a água, ela está em constantes mudanças. Eu tenho água no estado, em alguns momentos a água vai aparecer em estados sólidos, em outros momentos a água vai aparecer no estado líquido, em outros momentos a água vai aparecer no estado gasoso. Então, vejam aí como é que vai acontecer essas mudanças, né? Na nossa própria casa a gente pode ver isso. Se você colocar uma porção de água no copo e colocar no congelador, a água passou do estado líquido para o sólido. Se você colocar uma porção de água para ferver no fogo e esquecer essa água lá, depois de um período você vai ver que a água evaporou. Não está mais lá dentro. Passou de líquido para gasoso. Ou se você tirar uma pedra de gelo do congelador e deixar em cima da mesa, esse gelo vai derreter e vai virar líquido, né? Então aí você tem essa exemplos de transformações, de modificação do planeta Terra. Com algumas frequências a gente ouve falar sobre tsunamis, sobre maremotos, sobre terremotos, sobre erupções vulcânicas. E essas mudanças aí vão acontecer de forma brusca e vão demorar um pouco. São transformações rápidas e que os efeitos são sentidos assim muito bruscamente. Afetam muitas pessoas, né? Mas eu tenho mudanças que acontecem, que demoram muito a acontecer. Depois de anos você vai perceber a diferença. Por exemplo, a formação do solo. Nós vamos trabalhar no próximo, daqui a alguns dias, talvez semana que vem, começar a trabalhar a formação do solo. E eu até falei um pouquinho sobre isso na aula passada. O solo ele demora muito tempo para se formar. Para se formar, cada centímetro do solo, imagina, 1 centímetro, isso aqui, para se formar cada centímetro do solo, posso levar cerca de 400 anos. Então, esse solo que nós temos aqui levou anos, muitos anos para conseguir ser formado e se transformar no que nós temos hoje, no solo que a gente utiliza para plantar, por exemplo. Tá? Outra forma de modificação do planeta Terra é feita também pelos seres vivos, pelos animais. Quando um passarinho pega um galho ou então palha seca para montar o seu ninho, ele está transformando o meio ambiente ali. Quando alguém cava um buraco para achar água, para formar um poço, está também transformando o meio ambiente. Se você derruba árvores, você está modificando o meio ambiente. Só que é uma modificação mais discreta.
mas que demora mais, né? Você, por exemplo, hoje em dia nós temos altas temperaturas no planeta causada pelo efeito estufa, mas isso não aconteceu de uma hora para outra. Essa elevada temperatura vem acontecendo, é um processo, vem acontecendo, começou a acontecer muito tempo atrás, quando o ser humano começou a derrubar, a desmatar e a queimar mais do que ele deveria queimar, né? E desmatar. E então, esse processo é um processo lento. Então, nós vimos duas coisas aqui, que eu preciso que vocês percebam. A Terra vive constantes mudanças, e existem mudanças que são mais bruscas, que vêm rápido, como no caso dos vulcões, dos terremotos, acontecem de forma muito rápida e destrói população de animal, vegetais, né? A vegetação ao redor, e destrói muito rápido. E eu tenho aquelas mudanças que demoram mais a acontecer, que é causada por outros seres vivos, pelos seres humanos, a ação do homem e de outros seres vivos na natureza, ok? Deu para entender aí? Então a gente vai seguir, eu quero que vocês abram o livro agora na página 36, tá bom? A gente vai falar sobre o interior da Terra, também revisão da aula passada. Vamos lá. A Terra, gente, ela sofre muitas modificações. A superfície da Terra vai sofrer muitas modificações. E essas modificações têm influência do que ocorre no interior da Terra. Então, aquilo que acontece no centro da Terra, aqui dentro da Terra, reflete no que vai acontecer fora da Terra, tá bom? E como é que a gente consegue descobrir que existe uma relação entre o que acontece no centro da Terra com o que acontece fora da Terra? Ainda será que alguém já conseguiu viajar e penetrar o centro da Terra? Não, isso não é possível. Até o momento isso ainda não foi possível. Um ser humano não conseguiu adentrar o centro da Terra e pesquisar o que acontece ali dentro. Lá é muito quente, é impossível isso acontecer por enquanto, né? Mas como é que a gente sabe, como é que a gente chegou nas informações de que eu tenho rochas ali dentro do centro da Terra, que essas rochas aquecem, derretem, formando a lava? Através dos estudos feitos quando um vulcão entra em erupção, a lava que sai pelo vulcão e cai ali é analisada por cientistas e por pesquisadores. Eles pegam uma amostra, uma porção de lava, e eles levam para o laboratório e analisam o que formou aquela lava, a partir de qual é a composição, o que eu tenho ali dentro, né? Então, eles conseguem descobrir dessa forma sobre o que é usado para formar essa estrutura interna da Terra aí. E eles conseguem descobrir também como acontecem as erupções vulcânicas e como acontecem os terremotos e os maremotos, que a gente viu na aula passada, né? Continuando aí, falando sobre estrutura da Terra, na página 36, a gente viu que a Terra é formada por 3 partes principais. A crosta terrestre, que é a parte mais externa, onde tem o solo, onde tem o líquido, a porção líquida. O manto, qual é a parte do manto? A porção do manto é a parte intermediária. Eu tenho bem aqui, ó, a mão de cima é a crosta terrestre. Aqui eu tenho o manto e ainda tenho mais uma camada aqui que seria o núcleo, esse meu dedo aqui embaixo, tá? Seria o núcleo. Então eu tenho 3 partes básicas aí de formação da Terra, do nosso planeta. Na crosta eu tenho ali, que é a parte mais superficial. No manto eu tenho 2 porções, o manto interno e o manto externo. A gente viu isso também na aula passada. O manto interno é aquele que fica mais próximo do núcleo, e o manto externo é o que fica mais próximo da crosta, tá? A formação deles é bem parecida. E tem o núcleo, 2 camadas também, núcleo externo, que é a parte mais líquida, e núcleo interno, que é a parte mais sólida, tá? Nós vimos isso aí tudinho, foi o conceito da aula passada. Quem tiver o livro vai dar uma olhadinha na página 37 e visualizar a imagem que eu tenho lá. Foi feito um corte da Terra, e aí você consegue ver todas as camadas direitinho lá. Dá uma olhada aí. Quem não tem o livro vai dar uma olhada nas fotos que eu mandei lá no grupo das páginas do livro, tá bom? Eu falei para vocês sobre a atmosfera terrestre ainda quando nós estávamos em sala de aula. Lembra daquele trabalho que eu fiz com vocês sobre a atmosfera, as camadas da atmosfera?
Isso, muito bem. A maioria fez, né? A maioria conseguiu já a sua pontuação aí, tá tudo anotadinho. E aí eu não vejo necessidade de nós revermos esse conteúdo aí, tá bom? Então esse vídeo ele vai terminar por aqui. Eu quero só informá-los de que eu preparei um material que vai junto do terceiro kit merenda. E nesse material nós temos lá conteúdo, um resumo desse conteúdo que eu tô vendo com vocês agora. E temos uma atividade. Essa atividade será avaliativa, todos terão acesso, então todos vão ter que fazer essa atividade. Eu ainda não decidi se vocês vão ter que mandar para mim essa atividade ou se eu vou deixar para receber quando nós voltarmos para a escola. Eu ainda não vi isso aí, mas eu vou estar entrando em contato com vocês e avisando como é que a gente vai fazer para receber essa atividade, tá bom? No mais, gente, é só isso. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo todinho que a gente viu aqui, né? Logo mais eu vou estar mandando um materialzinho para vocês também aprimorarem mais e conseguirem entender melhor o assunto. E vou estar encaminhando na quinta-feira, na semana que vem, uma atividade também para vocês fazerem, tá bom? Um abraço, estudem e continuem se esforçando aí. Tchau!